Fala pessoal, nessa aula aqui eu queria resolver com vocês uma questãozinha de circuitos elétricos aqui bem interessante, tá? Que tem alguns conceitos interessantes aqui, né, que nos mostram ali quando pode existir corrente elétrica num trecho ou não, né? E a gente vai utilizar esses conceitos ali para conseguir resolver, né, e achar o que ele pede aqui no enunciado. Então ele pede para determinar a tensão VXY, né, que é a tensão nesses dois pontos aqui, né, entre o terminal X e o terminal Y. Então a ideia é conectar aqui o multímetro, tá? Conectar um voltímetro aqui entre os terminais X e Y e medir a tensão, né, que ele vai marcar aqui nesse voltímetro. Para mim fazer isso, como é que eu tenho que proceder aqui, tá? A gente primeiro precisa saber, traçar uma estratégia de como que a gente vai conseguir determinar essa tensão. É um circuito aqui que à primeira vista ele parece um pouco diferente, né? Ele tem dois setores, o esquerdo e o direito, mas é simplesmente para explorar a questão, né, de como é que a gente faz para determinar a tensão entre dois pontos de um sistema qualquer. Para mim determinar a tensão, né, para mim já matar a charada de como que eu vou fazer isso, eu tenho que analisar qual o caminho que eu vou seguir para sair do ponto X e chegar até do X para o Y, tá? Então como é que eu posso fazer isso? Eu tenho esse caminho aqui, que eu posso vir pelo lado esquerdo aqui, né? Aí eu subo, passo por esse fio aqui, desço. Aí eu posso vir pelo lado esquerdo ou pelo direito, ou mesmo pelo centro aqui, né? Aí depois eu escolho parte esquerda ou parte direita, desço, tá? Aí passo pela fonte aqui de 2 e venho até o ponto Y. Ou eu posso passar pelo resistor de 20, depois pelo resistor de 7 e chegar até o Y. Essa que é a grande questão aqui a grande X da questão, né? É como que eu faço para, né, para escolher o caminho que eu vou chegar de um ponto aqui para chegar do X até o Y, tá? E outra questão também bem interessante que eu tenho que observar logo no início, né? Eu tenho esse fio aqui com esse resistor aqui que liga, né, esses dois lados aqui do circuito, esquerdo e o direito. E aí, eu só observando o sistema aqui, sem fazer nenhum cálculo, já posso chegar a uma conclusão bem simples, tá? Que a corrente elétrica I aqui, nesse trecho, ela é igual a zero. Por que que eu não preciso fazer nenhuma análise mais avançada para chegar a essa conclusão, né? Porque vocês podem ver aqui que não existe nenhuma ligação, nenhum fio aqui que ligue, né? Por exemplo, a parte, nenhum ponto do circuito da esquerda com o da direita. Então, se eu não tenho nenhuma ligação aqui, a corrente elétrica ela simplesmente não pode existir aqui nesse trecho, porque ela não teria um caminho aqui de retorno, né, do lado esquerdo aqui do circuito para o lado direito ou vice-versa. Então, a corrente aqui é zero. Então, observadas essas duas questões, né, o caminho que eu vou seguir, né, que tanto faz, pode ser pela esquerda ou pela direita, eu posso atravessar qualquer elemento aqui, desde que eu saia do ponto X e chegue até o Y, tá? Então, independente do caminho que eu seguir, eu tenho que chegar na mesma resposta. E aqui eu tenho que observar logo de cara que a corrente é zero. Então, matadas essas duas questões aqui, né, esses dois pontos, agora é só aplicar as técnicas convencionais ali de análise de circuitos elétricos. Então, para mim conseguir sair resolver, vamos pegar pelo menos primeiramente aqui o lado esquerdo, tá? Como é que eu consigo terminar as tensões aqui? Porque se eu quiser seguir por esse caminho aqui, eu vou precisar saber a tensão aqui no resistor de 3 e no de 14. E se eu quiser seguir pelo lado direito aqui, eu vou precisar determinar a tensão no resistor de 6 e no resistor de 2, tá? Para mim sair desse lado esquerdo aqui e chegar para o direito. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer simplesmente duas malhas aqui, né? Eu posso convencionar aqui malha A e aqui malha B, tá? E fazer aqui resolver essas duas equações das malhas e encontrar a corrente elétrica que eu tenho aqui. Ou simplesmente eu posso enxergar isso daqui como uma super malha, né? Eu posso pegar toda a malha de fora aqui e esquecer num primeiro momento esses dois caras aqui, né? O resistor de 14 e o de 6. E aí eu consigo também já logo de cara determinar a corrente elétrica que eu vou ter aqui no ramo principal. Como a gente já viu aqui que a corrente I aqui é igual a zero, tá? Então eu vou esquecer um pouco esse trecho aqui de cima, né, do circuito e vou fingir que eu tenho só esse lado esquerdo aqui, tá? Então vamos resolver isso daqui pela super malha aqui de fora, tá? Então se eu percorrer essa malha aqui nesse sentido aqui, ó, pode ser no sentido horário, eu vou começar por esse elemento aqui. Então eu vou ter uma fonte aqui entrando pelo menos 10 da fonte, né? Menos 10. Aí eu vou ter aqui mais 2i, né? 2 vezes I, né? Que é a tensão em cima desse resistor aqui, um resistor de 2 ohms, vezes a corrente I que eu tenho aqui nesse sentido aqui, tá? Aí depois eu tenho menos 10, tá? Vou entrar pelo negativo aqui da fonte. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter mais 3i e aqui mais 10, tá? Entrando pelo positivo aqui dessa fonte, para fechar essa super malha de fora aqui. Tudo isso daqui igual a zero. Então, o que que eu posso determinar aqui, né? Como é que eu posso resolver isso daqui? Eu tenho aqui duas fontes de 10, então eu vou ter menos 20, mas eu tenho uma de mais 10. Então eu vou cortar essa daqui com essa, vai sobrar só essa daqui. Eu vou ter menos 10, tá? Mais 5i igual a zero. Então a corrente I aqui, né, eu passo 10 para o outro lado, vai ficar 10 dividido por 5, a corrente aqui igual a 2 amperes, tá? 2 amperes. Então essa corrente I aqui, né, que percorre a malha nesse sentido aqui, no sentido horário,
ela é uma corrente aqui de 2 amperes, tá? 2 amperes aqui. Porém, né, lembra que eu ignorei no primeiro momento que tinha esse resistor de 14 e de 6. Aqui, como ele existe aqui nesse sistema, tá? E eu tenho uma fonte de 10 volts aqui exatamente em paralelo com os dois, eu vou ter a corrente que vai circular aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? É uma corrente que é de 10 dividido pela soma dos dois resistores, que é 14 mais 6 vai dar 20. Então vai me dar 0,5 amperes, tá? Então aqui, nesse sentido aqui, ó, né, da esquerda para a direita, eu vou ter uma corrente aqui de 0,5, tá? Circulando aqui. Eu tenho uma de 2 aqui que está circulando aqui nesse sentido, né, que está descendo aqui. Então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 0,5. Aí as duas vão se unir aqui e aqui eu vou ter 2,5 amperes, tá? Nessa fonte aqui de 10, tá? Então aqui 0,5, aqui 2, beleza, já matamos a charada. Agora o que a gente pode fazer aqui, né, é colocar as quedas de potencial que eu vou ter em cima dos resistores, porque depois eu vou ter que seguir por um caminho, né, ou por esse daqui ou por esse daqui. Então vamos já colocar, né, a queda de tensão que eu tenho aqui. Então, subindo aqui, a corrente está subindo, nesse resistor aqui eu tenho 2 vezes 3, vou ter 6 volts, tá? Vou ter mais menos 6 volts de queda de tensão. E aqui no resistor aqui de 14, tá? A corrente ela tá indo nesse sentido aqui de acordo com o sinal aqui da fonte, né? O positivo está aqui, então a corrente tem que estar passando por aqui e ela vai estar entrando por aqui no resistor de 14. Então eu vou ter aqui mais menos, né? 0,5 vezes 14 eu vou ter 7 volts aqui. E aqui eu vou ter mais menos, né? 0,5 vezes 6 eu vou ter 3 volts aqui. Então certinho, né? Eu tenho 3 mais 7 aqui, vai me dar exatamente aqui os 10 volts que eu tenho aqui da fonte em paralelo, tá? Aqui eu tenho 6 volts, né? E aqui da mesma forma eu tenho 2, né? Aqui, ó, 2 vezes 2, aqui vai dar 4 volts, tá? Se a gente fizer a soma dessa malha para conferir, né? De fora a fora, eu vou ter então menos 10 com mais 6, tá? Mais 10 e menos 10, esses dois cortam aqui, então vai ficar 6 com 4, 10, e aqui eu tenho 10. Então eu fecho certinho aqui a malha, né? De tensões aqui da super malha, tá? Só pra gente conferir e ter certeza aqui, né, que a corrente foi calculada da forma certa, mas enfim, já determinamos então as tensões e as correntes aqui desse lado esquerdo. Agora do lado direito, né, o que a gente pode fazer aqui também, né? Eu tenho então aqui fontes de corrente, né, que estão em série aqui com os elementos, e aqui eu tenho fonte de corrente em paralelo com o resistor. Eu posso utilizar aquela técnica, né, de transformar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor numa fonte de tensão em série com o resistor, tá? Eu posso fazer isso com esse cara aqui, posso fazer com esse cara aqui e posso fazer com esse cara aqui também, tá? Aí eu vou transformar isso aqui tudo num sistema só, né, para a gente descobrir então a corrente elétrica desse lado aqui e determinar as tensões aqui dos elementos, tá? Deixa eu só diminuir aqui o tamanho desse cara aqui, né, para a gente ter mais espaço aqui, né? Então aqui já foi feito. Agora vamos para o lado direito. Então aqui eu tenho uma fonte de 2 em paralelo com um resistor de 15, né? Se a gente transformar isso daqui num resistor em série com uma fonte de tensão, eu vou ter isso daqui, né? Eu vou ter 15 volts, tá? Nessa orientação aqui, né? 2, aliás, 30, né? 2 vezes 15, 30 volts. Então eu vou ter mais menos 30 volts, né? Em série com um resistor aqui de 15, né? Então aqui 15 ohms. Aí depois eu vou ter o quê? Uma fonte de 2 em paralelo com um resistor de 5. Eu vou ter 2 vezes 5, 10 volts. Só que olha o detalhe, né? Aqui eu coloquei o mais aqui de acordo com a ponta da seta da corrente, né? A corrente está vindo para cá. E aqui a corrente está vindo para o outro lado. Então aqui eu vou ter a fonte aqui orientada dessa forma aqui, ó. Ó, ela vai estar com mais de acordo com a ponta da seta. Então mais menos aqui, 2 vezes 5, 10 volts, tá? E aqui eu vou ter o resistor de 5 em série. Resistor de 5. E aqui também, tá? Eu posso, num primeiro momento, ignorar esse resistor de 7, tá? Ele existe aqui, mas eu posso ignorar porque eu quero descobrir a corrente que passa aqui, né? Que sobe e desce nesse ramo aqui. Então eu vou ignorar no primeiro momento, tá? Depois eu volto para o circuito e posso descobrir a tensão no resistor de 7. Mas como eu tenho essa fonte de corrente aqui, em paralelo com esse resistor de 20, eu vou transformar numa fonte de 40, né? Que é 2 vezes 20 aqui vai dar 40 em série com o resistor de 20. Então eu vou ter isso daqui, ó. Tá? Aqui está o resistor de 20, e aqui 2 vezes 20 dá 40. Dessa forma aqui, ó, seguindo com o positivo da fonte aqui, de acordo com a ponta da seta aqui. Então, eu vou ter 40 volts, tá? E eu vou terminar essa corrente I aqui, tá? Essa corrente I aqui, ela é exatamente a corrente que está nesses dois trechos aqui, ó, que vai subir por aqui e vai descer por aqui, tá? Porque esses dois trechos aqui eu não modifiquei, tá? Vocês podem ver que aqui ele está da mesma forma que foi. Eu modifiquei aqui e modifiquei aqui. Então esses dois aqui, ó,
Essas duas linhas aqui, a corrente I que a gente descobriu vai ser exatamente a corrente que vai passar aqui, tá, pessoal? Então, como é que a gente pode resolver isso daqui, tá? Resolver essa malha aqui é simples. Eu vou simplesmente percorrer ela aqui no sentido horário, tá? Então, eu tenho o quê? Menos 30 aqui, tá? Mais 15, eu vou somar já todos os resistores, tá? Para economizar espaço aqui. Então, eu tenho um de 15 com um de 5 com um de 20. Isso aqui vai me dar 40, né? Então, eu tenho mais 40 aí. Aí eu tenho essa fonte de 10 aqui, tô entrando no positivo dela, então vai ser mais 10, tá? Aí eu tenho depois a fonte de 40, eu vou estar entrando pelo negativo dela, então menos 40 igual a zero, tá? Simplesmente percorri a malha aqui no sentido horário. Então aqui eu tenho menos 30 com menos 40 com mais 10, isso daqui vai dar menos 60, né? E mais 40 aí igual a zero, tá? Então, se eu dividir aqui 60 por 40, né, vou passar o 60 para o outro lado, a corrente I vai ser igual a 60 sobre 40, isso vai me dar 1,5 amperes, tá? Então, acabamos de determinar essa corrente aqui que sobe, 1,5. A partir desse 1,5 aqui, que a gente já sabe agora, né, 1,5 aqui subindo e 1,5 descendo aqui, eu sei que eu tenho 2, ó pessoal, vocês podem ver aqui por lógica, tá? Eu tenho 2 amperes entrando aqui, se eu tenho 1,5 subindo, eu só posso ter então aqui, ó, 0,5 vindo para cá, tá? Para fechar aqui a lei das correntes aqui no nó. Então eu tenho 2 entrando, 1,5 subindo, para cá só pode ser 0,5, tá? E aqui da mesma forma, se eu tenho 0,5 com 1,5 aqui descendo, eu vou ter, né, os 2 amperes, que é, né, de acordo com a fonte de corrente aqui, então tá certo, tá pessoal? E aqui outro detalhe, tá? Eu tenho aqui, então, 2 amperes né, subindo aqui, ó, de acordo com a fonte de corrente, aqui eu tenho 1,5, tá? Para cá, então, eu tenho que ter quanto? Eu tenho que ter 0,5 vindo para essa direção aqui, na verdade, né? Desculpa, nessa direção aqui, ó. Aqui, ó, 0,5. Aí eu tenho 1,5 subindo aqui, tá? Com mais 0,5 de cá, eu completo os 2 amperes aqui que eu tenho que ter nesse cara aqui, nessa fonte aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó, aqui eu tenho 2, ó, tenho 2 vindo da esquerda, 2 vindo da direita, aqui eu vou ter, então, 4 amperes descendo. Se eu tenho 0,5 vindo para cá, aqui eu só posso ter, então, vindo para a direita, 3,5 amperes, tá? Aí desses 3,5, 1,5 vão subir, vão descer aqui, né, nessa direção aqui do trechinho azul, e os outros dois vão subir. Então a gente fecha certinho aqui, ó, a gente acabou de determinar todas as correntes só por inspeção visual, tá, pessoal? Então fecha certinho, tem 1,5 descendo, tenho 2 aqui subindo, vai fechar os 3,5 que entra aqui nesse nó, tá? Bom, com isso a gente já pode determinar então as quedas de tensão que eu vou ter aqui em cada um dos elementos, tá? Então a gente já tem todas as correntes, tem os resistores, e agora eu posso determinar as quedas de tensão. Aqui no resistor de 20, aqui eu vou até pegar outra cor aqui para facilitar, tá? Para não confundir depois. No meu resistor de 20 eu tenho 0,5 vindo para cá, tá? E vezes 20, então eu vou ter o quê? Eu vou ter mais menos 10 volts, tá? 10 volts. Aqui eu tenho 2 amperes descendo. Se eu tenho 2 amperes descendo, eu vou ter aqui, ó, passando um resistor de 7, eu vou ter 14 volts, tá? Então aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 10. E aqui então agora vamos para o resistor de 5 aqui em cima, tá? Quanto que eu tenho aqui então? Desculpa, o resistor de 15, eu tenho 0,5 atravessando ele. Então eu vou ter o quê? 0,5 vezes 15, eu vou ter aqui mais menos 7,5 volts, tá? 7,5. E aqui eu tenho 3,5 vezes 5, né? Vamos ver quanto é que vai dar. 3,5 vezes 5 vai me dar 17,5 volts, tá? 17,5 volts. Então já acho que com essas tensões aqui a gente já consegue fechar o caminho todo aqui e determinar qual que é a tensão do ponto VXY, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, eu tenho que imaginar que eu tenho um voltímetro V aqui, tá? Que está conectado nesses dois pontos aqui. E eu vou supor aqui que o positivo está aqui, né? De acordo com o que eu quero a tensão VXY, então o positivo está no X e o negativo aqui vai estar no Y. Então eu vou percorrer a malha, tá? Vou começar aqui nesse sentido horário. Vou entrar aqui pelo menos do voltímetro, né? Eu vou ter menos VXY, tá? Então, menos VXY, agora eu vou começar primeiro pelo caminho da esquerda, depois eu vou fazer pelo da direita para vocês verem que dá a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho menos 7 volts, tá? Ó, a gente já determinou a queda de tensão aqui, ó, tô entrando pelo menos 7 aqui, então menos 7. Aí eu vou subir aqui, ó, lembra que a queda de tensão aqui, né, a corrente está subindo, então eu tenho aqui mais 6 volts, então aqui eu tenho mais 6, tá? Aí eu estou entrando aqui pelo positivo da fonte de 10, então eu tenho mais 10, tá?
Aí agora a gente pode subir por aqui, ó, passei pela fonte 10, vou subir por aqui, vou passar pelo resistor de 3, aqui, como a corrente aqui é zero, a tensão aqui nesse resistor aqui vai ser zero também, então é como se ele não existisse aqui para nossa análise, tá? A tensão aqui vai ser zero. Aí agora a gente entra aqui, ó, para mim decidir por qual caminho eu vou seguir aqui até chegar ao Y, tanto faz, eu posso descer por aqui pelo meio, posso passar por essa fonte aqui da esquerda, pela fonte da direita, tá? Como eu não determinei a tensão aqui, eu vou descer, né? Mas se bem que aqui, ó, eu posso ver diretamente que a queda de tensão no resistor aqui deu 7,5. Então a tensão dessa fonte de corrente aqui, ela também seria 7,5 volts. Da mesma forma aqui eu tenho 17,5, tá? Que é a tensão aqui na fonte de corrente aqui também, tá, pessoal? Então eu vou descer aqui pelo meio, vou pegar o caminho da esquerda, tá? Eu tenho aqui, ó, mais 7,5, que é a queda no resistor de 15, então mais 7,5, tá? Mais 7,5. Aí depois eu vou passar aqui pelo resistor de 20 aqui, ó. Tem a queda de 10 volts, então mais 10. Mais 10. Aí depois eu termino aqui no resistor de 7, né? Que é mais 14 volts. Então mais 14. Tá? Mais 14 e finalmente eu chego aqui no ponto Y. Então a minha tensão VXY, né? E tudo isso daqui, claro, igual a zero, porque eu estou fazendo uma malha. Então se eu passar o VXY para o outro lado, né? Positivo, ele vai ser igual a simplesmente toda essa soma aqui, tá? Essa expressão algébrica aqui. Então aqui eu tenho, ó, menos 7, tá? Com mais 6 vai me dar menos 1. Com mais 10 aqui vai sobrar 9. Mais 7,5 vai me sobrar 9 mais 7,5, 16,5. 26,5. 30,5, 40,5. Então a tensão VXY aqui é 40,5 volts, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer aqui, ó, agora descendo pelo caminho da direita aqui, ó, em vez de vir aqui pelo 7,5 pelo 10, vocês podem ver que vai dar a mesma coisa, porque aqui eu tomei aqui, ó, 7,5 com 10, deu 17,5. Se eu viesse pelo caminho da direita aqui, ó, já tenho 17,5 daqui, aí eu desço aqui direto e chego nos 14, então vai dar a mesma coisa, tá, pessoal? Mas quem quiser tirar a prova ali, pode fazer. Então nessa aula era isso, tá? Era mais para trazer um circuito um pouquinho diferente para vocês, né, que explore bem esse conceito aqui de onde tem tensão e não tem corrente, enfim, e como que a gente faz aqui, né, uma malha para conseguir chegar a uma tensão aqui entre dois pontos qualquer do circuito, tá, pessoal? Então nesse vídeo era isso, tá? Se tiver ficado alguma dúvida pode deixar nos comentários, então. Até a próxima aula, obrigado, valeu!